imaginar como vai ser, de fato, daqui para frente, né? Porque Fred acho que foi Fred ou foi Cássio que destacou da participação de Lula, né, e de outros atores que estiveram ao seu lado aí durante essa eleição, da Conferência do Clima, que vai acontecer, e a gente viu que junto havia três pontos, né, que basicamente todas as autoridades globais destacaram nesse reconhecimento da vitória de Lula, né? O reconhecimento à vitória, o reconhecimento à lisura das eleições e também a importância do Brasil na questão ambiental. E aí a gente precisa olhar para esse tema e de como ele pode afetar a nossa economia. Eu vou até mandar aqui para relógio um link para daqui a pouco ele trazer para a tela, mas para a gente entender como as coisas funcionam na prática, né? A questão ambiental ela está muito presente na geopolítica como um todo, né? E não só como um assunto internacional. Basicamente, todo mundo enfrenta a necessidade de debater questões ambientais e desenvolver políticas ambientais também na política interna. Tem uma pressão muito grande, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na própria China também, em torno das políticas ambientais e do comprometimento de qualquer autoridade que vá assumir o executivo dessas nações com as causas ambientais. E aí, o Brasil e Lula, nesse caso, entra como uma figura muito importante, né? Porque a gente vai lembrar, como a gente já trouxe na nossa live também em outros conteúdos, em outros programas. Foi com Lula que o Brasil alcançou o seu melhor desempenho, os melhores níveis de combate ao desmatamento, tendo principalmente Marina Silva, que volta ao seu lado, superando todas as diferenças aí de pleitos anteriores, volta ao seu lado e volta trazendo muita credibilidade que ela tem internacionalmente como alguém que está diretamente ligado à luta pelas causas ambientais e com currículo para mostrar, né? Então, o Brasil chega com essa prerrogativa, com esse histórico, e chega com o fato prático e imutável de que a gente possui aí a principal floresta e alguns dos principais habitats do planeta. Alguns que são fundamentais, todos são fundamentais, no fim das contas, mas a gente sabe que a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, tudo isso acaba sendo essencial para a saúde do planeta. E todo mundo olha para isso com muita atenção e há muita pressão, muita cobrança. Macron, ele faz aquele discurso bem amistoso, como o Fred destacou, fraternal, também para dialogar com o público, com o eleitor francês, que cobra muito dele a partir do crescimento do Partido Verde lá da França. Isso faz com que a gente possa projetar que o Brasil deve se beneficiar de algumas políticas nesse sentido. O Brasil pode buscar incentivos, de forma prática já fez isso com a Noruega, por exemplo, a Noruega já sinalizando reativar o Fundo Amazônia, que era alimentado junto com a Alemanha também, quase que imediatamente, né, na sequência aí, a posse de Lula. Então, já há, de forma muito clara, a captação de recursos de investimento aqui para o Brasil. E o Brasil pode usar essa carta para outras negociações envolvendo outros mercados. Você pode envolver negociações assim, negociando com a China, falando em a China financiar o combate ao desmatamento aqui no Brasil, e o Brasil vai colocar nesse pacote uma aquisição de commodities, uma condição favorável do mercado chinês, pode falar isso com o mercado do Oriente Médio também, com o mercado dos Estados Unidos, que são mercados com quem ele já tem um histórico de negociação prática permanente. Então, há espaço para que o Brasil consiga, através da política externa, ter uma busca por investimento, por recursos, que vai ser absolutamente necessário
para o que a gente está vendo de herança do governo Bolsonaro em relação à economia. A galera está falando aí de rumo de 400 bilhões, né? A gente está falando aí de algo que Cássio também já trouxe com muita propriedade e com uma preocupação muito legítima, de como as pessoas, de como a classe menos favorecida economicamente do Brasil vai lidar com os empréstimos consignados que foram dados sem qualquer cuidado, sem qualquer cautela, com a saúde financeira dessa população, sem saber o que é que vai acontecer nos próximos anos, num cenário de inflação, num cenário de mercado reduzido, e com a galera adquirindo, contratando uma dívida que é debitada mensalmente do seu salário. Então, a gente não tem ideia de como isso vai impactar, mas certamente vai precisar da captação de recursos importantes. E aí eu acho que esse posicionamento ambiental do Brasil pode ser um ótimo caminho, além, passando a palavra para vocês, da importância de manter um cara como Bolsonaro longe do poder de um país como o Brasil. O mundo todo já também está tentando expurgar os políticos, a onda de extrema-direita que teve ali no mundo. A galera já está tentando expurgar. Então, a ideia é que se fortaleçam os governos, né, que estiverem lutando contra a extrema-direita fortalecidas aí em seus cenários internos. Mas aí, queria saber de vocês, não sei se Fred Minhoca quer falar alguma coisa sobre o que é que vocês imaginam aí dos próximos meses a partir dos eventos que a gente viu mais recentemente. Bem, eu diria que como eu estava até tentando dizer, né? Eu acho que Bolsonaro acaba sendo um fenômeno, de uma certa maneira, na política nacional, porque ele conseguiu abraçar essa onda de extrema-direita, né, que aconteceu no mundo inteiro, esse lado conservador que, no Brasil, curiosamente, né, juntou com uma coisa... Bolsonaro conseguiu juntar duas coisas numa coisa só, né? O liberal ao mesmo tempo do conservador, né? Que é meio ilógico isso. É uma das muitas loucuras. Na lógica brasileira é aquela coisa, né? Costumes e na questão econômico. Liberal na economia e conservador nos privatizações costumes, né? E tudo mais. Então, Bolsonaro, eu acho que no discurso dele de maneira mais reta, sem ter muitos meandros, né? É aquele papo de tio velho, né? O discurso simplesmente solto ali, a frase de efeito, convenceu muita gente, né? E boa parte, praticamente metade do eleitorado, quase metade do eleitorado, embarcou nessa. Eu acredito que para os próximos meses, assim, tudo vai depender eu acho que principalmente, Celso, de como o Lula vai administrar essas situações. Porque acho que o discurso do Ciro foi até no começo lá da campanha, né? Porque depois foi se perdendo ao longo da campanha, foi o que trouxe, eu acho que, melhor reflexão sobre o cenário econômico brasileiro para os próximos anos, né? Eu acho que ele conseguiu fazer diagnóstico de situações que o Brasil estava atravessando economicamente, né? Dos erros da Dilma, do momento ali com Michel Temer, que deu uma certa estabilizada. E eu acho que o Lula vai ter que ter um papel muito importante de quais decisões ele vai tomar daqui para frente, né? Por exemplo, ele vai pegar um país com a questão do sigilo, né? Como é que ele vai lidar com isso? Porque também... aí derruba. Não, exatamente. É o primeiro movimento ao qual ele tem que começar a demonstrar... Tu tá falando do sigilo ou do orçamento secreto? Porque são duas coisas diferentes, né? O sigilo ele derruba com a canetada, né? Os sigilos ele derruba com a canetada, que é decreto do mesmo jeito que Bolsonaro decretou, ele derruba o decreto. Agora, o orçamento secreto aí sim, uma bronca. Porque é um congresso bolsonarista. Queira ou não, vão falar assim, criticava e tá se aproveitando desse momento, mas é isso que ele vai pegar logo de cara, né? Ele vai ter um orçamento secreto para, teoricamente, fazer o que quiser, sem ninguém, teoricamente, saber, mas ele pode tentar fazer alternativas de deixar isso mais transparente. Então, acho que tudo vai depender de como vai ser essas escolhas de Lula nesse processo de início, que aí vai envolver muito o centrão no meio, vai ter que fazer muito esses conchavos, né, dentro da Câmara, com o líder partidário, o Lira, possivelmente, né? Ele continua, né? Exatamente ele foi eleito, né? Isso. Então ele vai comandar. E aí eu acho que é a parte onde, queira ou não, aquela coisa do toma lá da cá, né? Com a parte parlamentar,
é que vai pesar para Lula conseguir aprovar projetos, porque se fala muito, né? Quando chega um novo presidente, é um respiro a mais. Só que é bom lembrar que o Lula ele já é um presidente da qual já foi presidente, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai ver um terceiro mandato de um candidato, né, sob o comando do Brasil. Então ele já entende os meandros, mas é uma outra dinâmica, né? Das próprias relações, embora tenha muito daquela fisiologia que é quase que o Brasil acaba adotando, né, nos últimos anos, quase como se fosse um parlamentarismo disfarçado, só que agora com um peso mais relevante. Não é mais um cara sem muita habilidade política, como era Bolsonaro, que teve que engolir muita coisa. Lula tem um respaldo maior, mas um respaldo maior também com uma rejeição maior perante a ele, porque o cenário já não é daquela maneira como ele pegou em 2002. A rejeição do Congresso, tu fala, Minhoca? No Congresso? Também. A mas boa assim, parte no Congresso, veja só, a rejeição é até assumida, a rejeição é hoje. Centrão e centrão, pô. Assim, mas a bancada do PT é gigante, como é. Mas tem a bancada do PL é a maior, né? Isso aí mas vai incomodar. A bancada do GT é gigante, como sempre foi. Era muito pior se fosse Ciro Gomes, por exemplo. Assim. A bancada do PT é grande por si só. A bancada do PL é oposição. Centrão não, centrão é centrão, pô. É assim, isso nem. Isso você já vê o movimento de apoio do Centrão. Exatamente. Mas perceba, uma coisa é o Centrão, mas o Centrão colocando determinadas, o seguinte, vamos apoiar. Vai ser difícil, eles têm um orçamento secreto, exatamente. Só vai ser difícil, mas vai ser diferente. Eu estou falando, a gente não tem que achar que vai ser diferente. Eu não acho que vai ser diferente. É difícil em qualquer cenário do Brasil. Exatamente. Boa parte da derrocada do PT foi por conta também dessa situação, na época com o PMDB, com o Eduardo Cunha, com toda essa situação que foi gerar no problema de impeachment de Dilma depois. Mas ali não é só isso, não, Minhoca. Ali vai quando você começa também a perder, você, no caso, a figura do presidente, perder apoio popular. No caso com Dilma, foi perdendo apoio popular. Na hora que você perde as ruas, e naquele momento as ruas foram determinantes para que parte do Congresso se virasse, achava que estão fazendo a vontade das ruas. Aquela conversa, aquela nojeira toda que aconteceu. Mas, assim, com Lula não foi assim. Com Lula depois teve todo o processo do mensalão, toda a polêmica, mas é o cara que tinha a oposição. Mas eu acho diferente. Daquela época, como tá dessa vez tão. Não, é diferente. Eu acho que é diferente também. Mas eu acho que, veja só. Mas eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças. Eu acho que tem mais. Veja só, Lula tem mais semelhanças com o Lula de 2002, não 2006 é a reeleição dele, do que com Dilma. Sim, não, Dilma não tinha nenhuma habilidade. Ele é uma figura de maior... É só ver a diferença da votação de Haddad para Lula, pô. As próprias votações de Dilma, assim, pô, veja só, Lula tem uma figura entre... ele é uma figura diferente nesse tipo de questão. Tanto de quem aprova como de quem odeia. Então, assim, na minha opinião, eu sei que a gente está divergindo aqui, mas eu só deixando claro aqui, na minha opinião, ele tem mais semelhança do que diferença em relação ao mandato dele em 2002, e não acho que seja algo comparável a Dilma em 2014. Ele tem uma satisfação, e o Brasil não vai passar por aquilo de novo, da insatisfação de Aécio gerar naquilo tudo. Aquela maluquice não vai acontecer de novo. Primeiro, no final das contas, aquilo nem estava errado, e agora também não está errado. O Brasil não vai passar aos 10 centavos, depois a votação, aquela palhaçada toda. Aquilo não vai acontecer. O superchat que Everton Ricardo Vocês viram o vídeo deles comemorando a fake news da prisão de Alexandre de Moraes? Vimos. Insanidade, loucura. É inimaginável o que está rolando. É insanidade pura, velho. Já viu umas 5 vezes ali. Eu boto ali 10 centavos de algo. Eu sou de achar que aquilo, meu irmão, vão viralizar um vídeo bizarro. Assim, porque que nem aquelas pessoas que estão se levando a sério. Porque, assim, que não foi a primeira vez, né? Porque é muita ignorância, pô. Mas, enfim, eu acho que a galera tá ali meio que para fazer uma imagem que vai viralizar, que vai pautar o debate, que vai fazer essa questão toda. Mas que, no fundo, aquelas pessoas não acreditam naquilo que chegou no Zap, o Alexandre de Moraes está preso. A galera, beleza, está preso. É como o Fred falou, é engraçado, mas dá pena também, entendeu? Porque é uma ignorância tão além que profunda. Você, cara, como é que pode, né? A pessoa ficar tão... É aquele negócio que é uma burrice no estado tão puro, né, velho? Tão bruto, é comemorar, né? o gol e ele não viu que a bandeira... Faz tempo ali com a bandeira levantada, anulando o gol por impedimento. E ele tá lá,
vibrando e vibrando. Nesse vídeo, não, tem um mulher que tá de camisa roxa, ela fala: o Brasil Brasil é de campo nosso. com a mão. O Brasil é nosso, o Brasil é nosso. É. É seu também. Com o Alexandre de Moraes preso ou solto. Assim, E comemorando o lance que começou com o cara pegando a bola, botando debaixo do braço, saindo correndo e jogando para a área. E aí, vamos ler mais o último superchat aqui. Diego Reinou. Galera, comecei a escutar vocês num momento difícil da minha vida, longe do Brasil e longe do Nordeste. Vocês me faziam sentir mais perto de casa. Vocês são foda. Me representam demais em vários sentidos. Forte abraço. Pô, um abraço, velho. Obrigado de verdade, velho. E obrigado por nos permitir aí ter esse espaço na sua vida, meu irmão. Rapidinho, só antes de ir aí. É só uma curiosidade que a Cássio falou ali da Índia, né? Perguntou se era eleição ou não. Estava olhando aqui a eleição da Índia, a última de 2019, teve 911 milhões de eleitores. Lá Bolsonaro com 58 seria Soraya Tronic lá. Soraya Tronic lá. Não, na federal. Na escala federal, essa volta a 58 milhões, o cara lá é Soraya Tronic. Não, Soraya ainda foi bem, pô. Seria para que o monte, sei lá, uma coisa assim. Não, pô, veja só, 1%, 900 milhões de votos. 900 milhões. Na verdade, assim, eram 900 milhões de pessoas que podiam votar, mas então, 614 milhões aptos, ou seja, 9 milhões é 1%. Meu irmão, tipo, Lula teve 50, meu irmão, ou seja, Lula teria tido, meu irmão, aí era confusão. Lula teria tido 450 milhões e Bolsonaro teria tido 440 milhões. Puta que pariu, meu irmão. Era um negócio assim. Mas milhão demais ainda que separa.